Olá, eu sou Cris Arantes, muito feliz de vocês estarem comigo de novo no meu canal. Hoje eu vou falar de uma poeta que fez muito sucesso nos anos 60, vendeu milhares de livros e teve seu livro traduzido em 14 países. Depois da vinheta. Eu vou falar da poeta mais instigante dos anos 60, Carolina Maria de Jesus, que teve sua obra, estourou nos anos 60. Ela era uma catadora de papel, nasceu em Sacramento em 1914, morreu em 1977 em São Paulo. Ela já tinha em mente o que ela queria ter a sua casa de alvenaria. E ela veio para São Paulo, ela veio trabalhar como doméstica. A primeira casa que ela foi trabalhar foi do Dr. Zerbini, aquele cirurgião cardíaco. E nos finais de semana, ela pedia para ele que queria ficar na biblioteca dele, lendo. E ela ficava, até que ela arrumou namorado, engravidou, aí ela não pôde mais trabalhar. Aí ela teve que se mudar para a favela do Canindé, que hoje é a Marginal. E lá ela mesma construiu o barraco dela. Ela teve 3 filhos e com 3 maridos diferentes. E ela não se submetia a um relacionamento, porque era uma pessoa muito autoritária, independente e queria fazer a vida dela do jeito que ela queria. E os homens também não assumiram, e então ela teve aquela vidinha difícil. Ela saía catar o papel para vender, para alimentar os filhos. Então era assim, se eles almoçavam, eles não jantavam, se eles jantavam, não almoçavam. Era uma vida muito difícil, passou muita necessidade. Os filhos passaram muita fome, eles não tinham nada. E ela catava papel e tudo que pudesse render algum dinheiro. E nessas catanças, ela encontrava os cadernos que as pessoas jogavam e ela recolhia e usava esses cadernos e fez deles um diário. E ela escrevia todos os dias, de 1955 a 1960, ela escreveu bastante. Ela teve um intervalo aí no meio que ela não escreveu, mas ela escreveu mais de 20 cadernos no diário. Aí um dia ela estava lá na favela e a prefeitura instalou uns brinquedos de playground para as crianças da favela e um jovem jornalista, foi lá para fazer uma matéria sobre a favela. E viu aquela briga dela com os homens, porque ao invés das crianças estarem nos balanços, os homens é que estavam brincando. E ela brigou com eles, falou que não, que estava errado e que ela ia colocar o nome deles no livro dela. Aí o Audálio, jornalista chamado Audálio Dantas, falou: mas como? Que livro? Você tem algum livro? Aí ela falou: tenho sim. Eu tenho meu livro, estou escrevendo. Ele falou assim: me mostra. E aí ela o levou no barraco dela, né? E mostrou aqueles cadernos encardidos, mas escritos, muitos cadernos. Daí ele falou, notou que a narrativa dela era interessante. Apesar dos erros gramaticais, mas ela tinha uma narrativa muito politizada. E falou para ela que iria levar os cadernos para a redação, que eles iriam providenciar a edição de um livro. Ela entregou os originais para ele, ele levou e ele acabou fazendo uma seleção, porque como era diário, eu repetia muito, levantei, fui buscar água e fiz café, enfim, tinha muita repetição. Então ele tirou um pouco
mas ele não alterou a escrita dela, ele manteve com os erros de português. Mas mesmo, ele não tirou o lirismo que ela escreve. Ela é muito criativa, ela é muito poética. Ao invés de dizer o sol, ela fala o astro-rei, o meu leito, ao invés de dizer a cama. Então ela é realmente uma poeta. E eles fizeram o livro dela, editaram o livro dela, foi um sucesso. Ela viajou o Brasil todo, até fora do Brasil. Ela era recebida pelo presidente, pelos os políticos, os artistas, os escritores. Ela ficou de braço dado com a Clarice Lispector. Ela esteve na mesma local do Jorge Amado, em eventos com eles. Então ela se vestiu, ela era uma pessoa sempre muito mal arrumada, o cabelinho, aquele lenço na cabeça. Aí ela se arrumou toda e começou a ganhar dinheiro. Mas ela tinha direito a 10% dos livros vendidos. E como ela não sabia lidar com dinheiro, ela não saiu logo da favela. Ela saiu depois do lançamento do livro. Levaram-na para a casa de uma pessoa conhecida. Ela ficou lá no porão, mas tendo todo conforto. E depois ela comprou uma casa de alvenaria, que era o sonho dela, na Vila Mariana. E o livro se chama Quarto de Despejo, porque ela dizia que a favela era o quarto de despejo, aquele lugar onde as pessoas jogam o que não querem mais, o ser humano. E ela é um livro denúncia também. Ela denunciava o esquecimento dos políticos que só apareciam na favela para pedir votos e depois não faziam nada que prometiam. E não tinha nenhum conforto, não tinha estrutura nenhuma a favela, que ela vivia no meio do lodo podre, do cheiro de sujeira, aquela imundície, não tinha saneamento básico, não tinha nada. Então ela denunciava, ela dá nome aos políticos da época, Adhemar de Barros. Ela fala todos os políticos da época, Jânio Quadros, ela reclama, ela denuncia, ela é uma voz viva, ela é uma pessoa que sabe gritar, sabe reclamar, sabe gritar os seus direitos. E ela vendeu muito, mas ela não soube lidar, ela não ganhou tanto, não ficou rica, comprou uma casinha de alvenaria, como ela sempre quis, na Vila Mariana, mas ela não foi feliz lá, porque naquela época ela viajava muito, os filhos não foram bem educados, ela soube educar os filhos na seguinte ideia: tem que estudar. Seus filhos, João José, José Carlos e Vera Eunice. Só ela que se formou professora e hoje trabalha ainda, ela agora acho que está aposentada, mas trabalhou na prefeitura um dos irmãos já faleceu. Mas eles não foram assim educados no sentido de como se comportar num bairro de classe média da época. Eles levavam cavalo para dentro da casa, era uma bagunça, e o próprio bairro não os aceitou, porque era assim, muita reportagem indo lá, aqueles caminhões de reportagem, de iluminação, e mudou a estrutura do bairro na época, então eles não foram bem aceitos, e o dinheiro já estava acabando, e ela não sabia lidar com o dinheiro, e ela viu que o segundo livro dela, Casa de Alvenaria, não vendeu como o primeiro, não fez o sucesso que fez. Aí ela comprou um sítio lá em Parelheiros, e lá ela viveu até o final.
e no final ela passou muita, já passou necessidade. Eles chegaram nesse sítio, não tinha nada, a casa não tinha portas, não tinha janelas, não tinha eletricidade, e eles já eram adolescentes, e o menino, os filhos queriam ouvir rádio, tocar vitrola, não tinha nada disso, quer dizer, não foi fácil a vida dela. Então ela teve o auge nos anos 60 e depois ela morreu no ostracismo em 1977. Esse livro foi editado em 14 países. Eu vou ler mais um trechinho do diário dela. Às 8h30 da noite, eu já estava na favela, respirando o odor dos excrementos que mescla com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com os seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão de que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Amigos, mais uma matéria, uma pinceladinha da vida de Carolina Maria de Jesus. E espero que vocês tenham gostado e prestigiem o meu canal, deem o seu like, ativem o sininho, se inscrevam e até a próxima. Muito obrigada.